Então, saudações, companheiros. Meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Nós vamos iniciar mais um RevoluCast e nesse nós vamos falar um pouco das coisas dos últimos acontecimentos aí e de acontecimentos aí, de eventos políticos que estão na ordem do dia para ser discutidos e tudo mais. Antes da gente começar, eu só queria dizer que na enquete que foi feita, né, no Instagram, venceu o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Né? Então esse livro, como vocês sabem, vai ser sorteado, né, nas nossas redes sociais ali, muito provavelmente no Instagram, de acordo com algumas regras que vão ser passadas na ocasião, né? Aí, então, fiquem atentos aí para isso, né? Que vai acontecer esse sorteio, uma pessoa vai acabar ganhando uma edição desse livro aí do Galeano, né? E em seguida nós vamos gravar, então, o RevoluCast abordando esse assunto. Topper! Bom, companheiros, esse episódio aqui a gente vai tratar de assuntos diversos relacionados aos acontecimentos recentes aí, políticos que a gente decidiu abordar. O primeiro que eu coloquei aqui na pauta, que a gente acha importante, acho que é um dos mais importantes, que foi a revolta no Equador, né? Recentemente o povo do Equador saiu às ruas e teve gente que não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. O Equador é um país que o pessoal não presta muita atenção realmente na política de lá, mas é interessante a gente abordar esse tema porque repercute no que acontece aqui também. E está em relação também com o que acontece não só no Brasil, como no mundo, né? O continente americano, sul-americano, ele é um continente subdesenvolvido e, como tal, ele sofre os efeitos do assédio capitalista em busca de assimilação das riquezas daqui, né? Então, no Equador não é diferente. O Lenín Moreno, que é o presidente de lá, fez um acordo junto com a FMI e, para conseguir esse acordo, ele tinha que cancelar subsídios do combustível e fazer uma série de reformas que já é conhecido na Europa também, né? Não só no continente americano, que é as políticas de austeridade, que o pessoal chama aqui de política fiscal, né? Que é uns ajustes que eles fazem. Ajustes fiscais, né? Com a intenção de supostamente equilibrar as contas públicas, mas que na realidade está tirando benefícios do povo e esfoliando completamente os direitos da população. É isso que vai acontecer no Equador também, só que dessa vez o povo que não tem sangue de barata se revoltou e foi às ruas, principalmente os índios, né? A gente teve um destaque grande para a comunidade indígena de lá, que é muito bem organizada, é diferente da daqui. Eles têm uma outra origem, uma outra organização, não é a mesma coisa. É mais combativa, né? Sim, são muito bem organizados lá. Aqui também os índios têm uma parcela deles que estão organizados, mas lá é uma parcela considerável da população, então eles ditam, de certa forma, as políticas que vão ocorrer ali, ou pelo menos o combate, né? O combate popular. Companheiros, é interessante a gente perceber o caso do Equador, no sentido de que é uma lição muito grande de duas coisas que são importantes de entender na atual conjuntura política e social aí da América Latina. Um ponto fica claro, o Wander já assinalou, que é a inserção, a obrigação, a imposição da política econômica, das políticas, das pautas imperialistas a todos os países do Cone Sul. Tá certo? E na Europa, etc. e tal, é de um modo diferente, mas aqui é muito parecido com isso. Então, os adeptos da teoria de que não há uma onda golpista, que o imperialismo não voltou os seus olhos aí para o continente, tá errada. Isso aí, por exemplo, o caso do Equador, ele difere um pouco de países como a Argentina e como o Brasil, pelo fato de que lá não foi dado um golpe como aqui no Brasil, e nem eles conseguiram jogar um direitista adequado a colocar com o pedigree que eles queriam para fazer andar as políticas, a gente pode chamar de neoliberal, né? Mas eu prefiro política do imperialismo. Para o país, eles não conseguiram fazer isso. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que corromper, não sei de que forma que eles fizeram, só a história vai contar, um cara de dentro do partido de esquerda, que era o Lenín Moreno, que era um sucessor que só foi eleito pela fantástica guinada que o país deu social e economicamente nos anos de Rafael Correia. Sim. Tá certo? A gente considera um estelionato eleitoral que o Lenín Moreno fez, né? Ele se elegeu com uma plataforma e... É como aqui, por exemplo, você tem um programa, né?
A Dilma foi eleita segundo aquele programa lá. Aí o pessoal que falava que não era o golpe porque o Temer era da mesma chapa e tinha assumido e tal, não tinha nenhum golpe nisso. A gente fala que não, porque o que o Temer fez era uma política totalmente inversa, da qual a Dilma tinha sido levada então à presidência pelo povo. Ali é a mesma coisa, o Rafael Correia tinha um tipo de política, eles chamam de Revolução Cidadã. E o Moreno, ele traiu, ele é um covarde, um traidor do povo. Ele traiu completamente essa pauta, tanto que ele começou perseguições. O Rafael Correia está exilado. Por corrupção, parece também. Né? Tá sempre, né? Esses são os paladinos, são os pessoal, o paladino da moral, né? E também eu gostaria de comentar que muita gente na esquerda falou, esse é o exemplo que o Brasil deveria seguir. Tá, é verdade, é o exemplo que o Brasil deveria seguir. Mas não que o Brasil não tenha luta. Eu lembro que no período do impeachment da Dilma, eu sei disso porque eu tava lá, eu posso falar. A gente tava lá, nas ruas. A gente tava na rua defendendo o mandato da Dilma e se opondo ao golpe. Depois do golpe também, a gente continuou se opondo ao golpe, indo às ruas para derrubar o Temer, pedir novas eleições. Então, assim, tudo bem, o Equador é um exemplo, o que eles fizeram ali é um exemplo, mas o Equador é também de São Paulo, se não tiver enganado, é um pouco maior. Então, assim, muito pequeno, o Brasil é proporção continental. E é um povo de luta também. Só que assim, para você organizar uma luta em nível nacional, você precisa mobilizar quase um continente inteiro. O Brasil é do tamanho de um continente. Então, guardadas as devidas proporções, o povo equatoriano muito, muito combativo mesmo, merece todos os nossos elogios, mas a gente tem que lembrar que aqui também tem luta e que a luta está se desenvolvendo também. A gente precisa reparar isso. Né? E a luta, só que a gente, assim, a esquerda deveria entender uma coisa: que exemplo equatoriano a gente tem que seguir? Sei lá, mobilizar qualquer coisa, o povo por qualquer pauta, sei lá. Na verdade, um setor, aliás, o maior setor, se eu não me engano, teria que verificar isso aí depois, era o que estava pedindo fora Moreno. Isso aí a gente tem que seguir mesmo, porque assim, não adianta, eles venceram. O povo venceu muito bem, aplausos para a luta, para como foram aguerridos, só que o Moreno está lá. Então. Ele vai procurar outra forma de impor essas políticas, que são os ajustes, e se ele não fizer isso, ele vai ser derrubado, mas pela burguesia. Existe esse risco real. Eles não toleram gente incompetente. Vocês viram que o Trump demitiu um cara lá do mais alto escalão lá, porque ele não conseguiu fazer o que deveria ser feito com a Venezuela. Só pra gente, não sei se você quer falar mais alguma coisa desse assunto, pra gente encerrar, no dia 10 de outubro, o The Economist, o termômetro imperialista, tirou uma matéria sobre o Equador, na qual eles descreviam a situação do país como assustadoramente volátil. Então você veja, eles não gostam de... quando tem esse tipo de coisa, desse tipo de mobilização, eles logo passam a incriminar duas coisas. Uma, o povo que está se mobilizando, porque eles acham que está errado, você não está acompanhando, você não está ajudando o seu país a ficar melhor, e eles começam a falar assim: olha só, o povo está revoltado, o cara está tentando ajustar o desastre da política esquerdista. Não tem desastre nenhum. Desastre a gente está vendo no Macri. Ele levou a Argentina na lona. E assim, só complementando o que você disse, na análise geral, a burguesia está sempre à procura de um governo que ela possa manipular. Um governo de centro, que não agrida nem tanto a direita nem tanto a esquerda, e que eles possam levar a cabo as políticas neoliberais. Então é por isso que você sempre vê uma tentativa de abafar as tensões, a polarização. Isso daí é discurso da burguesia. Eles querem um ambiente calmo para eles poderem se falar à população. A gente não pode permitir isso. A polarização é positiva. Exatamente. Ela precisa ser agravada até o ponto que se torne insustentável. É isso que a gente busca. Porque assim, você não pode falar que você é um revolucionário, um esquerdista revolucionário, se você quer que o mundo fique como ele está, o status quo como ele é, e os ricos continuando ricos e os pobres pobres. Revolucionário é inverter a mesa, né? A gente deveria perguntar para as pessoas que falam mal da polarização política. Aliás, o pessoal devia seguir a máxima de Cristo, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem és. Sabe quem falava? Só para deixar claro para o pessoal da esquerda pequena burguesa, quem fala mal da polarização política, a Tabata Amaral, que é o nosso próximo... já inseriu em... No nosso próximo ponto é, então, vocês querem ter política igual a ela? Vai lá. Você tem que perguntar a quem serve a luta contra a polarização, a quem serve o apaziguamento dos ânimos das pessoas que estão combativas num cenário de total destruição de todas as conquistas, as pequenas, conquistas populares dos anos de Frente Popular.
Ainda ontem saiu a notícia de que a Tabata Amaral vai sair do PDT, né? E vai tentar manter o seu próprio mandato. E eu tô vendo os companheiros, só um ressalvo para os companheiros do PDT, eu tô vendo eles comemorarem isso como se tivesse ganho um soviet. Vocês tiraram um direitista dali. Tem um monte. Nossa. Tem o Ciro Gomes, cara. Vocês não ganharam nada. E assim, os motivos que levaram a Tabata Amaral a sair já são conhecidos. Ela votou a favor da reforma da Previdência, o que denota explicitamente a tendência política a qual ela segue. A reforma da Previdência é do Bolsonaro, não é uma reforma da Previdência de qualquer partido, é um partido de extrema-direita que ela votou a favor. Ela deu a desculpa de que fez várias emendas, que não era o projeto que o Bolsonaro queria e tudo mais. Só que no fim das contas não ficou provado que era necessária uma reforma da Previdência, apesar do PDT ter colocado isso como uma plataforma de governo. Eu li a plataforma de governo do PDT recentemente. E eles diziam que era necessária reforma fiscal, tributária e previdenciária. Eles concordam com o Bolsonaro. Então, eles fizeram um plano de governo que, no mais das vezes, se a gente puder fazer uma comparação guardadas as proporções, seria exatamente como aqui como foi no Equador. Você vota num partido de esquerda achando que ele vai seguir a política social-democrata, que dá continuidade ao que o PT fez, e eles entram com um programa neoliberal, destrutivo e tudo mais. A Tabata Amaral ela é isso, ela é um expoente disso. Ela não precisava ter saído do PDT nos moldes que ele é hoje. Ela poderia ter ficado lá tranquilamente. É que não ia dar nada, né? Não. Ela saiu porque ela estava sendo enxotada pela base do partido, que eu sei disso, que tinha um pessoal querendo que ela saísse, senão ia ter uma debandada geral e tudo mais. É que ficou muito explícito, né? Ficou muito feio. Porque assim, caso não tivesse ficado tão feio na foto, porque ainda o PDT precisa resguardar um pouco do verniz esquerdista que eles, não sei por que eles grudaram em si próprios agora nesse último período, para que alguém do campo, que eles chamam de campo progressista, ainda vote neles. Mas as manobras do político mais expressivo ali, que é o Ciro Gomes, eles deixam claro qual é o tipo de política deles. O Ciro Gomes, mais um dos acessos dele de estrambelho emocional, ele acabou atacando a imprensa de esquerda em favor do monopólio da imprensa. Tava falando pra UOL, né? Pra Veja. Ele tava falando ali acho que é pra UOL mesmo, pra né? UOL ou Folha, eu não me recordo. E falou que os caras que tinham o DCM e o 247, né? Que foram órgãos dessa imprensa independente que mais tiveram à frente da luta contra o golpe e, em certa medida, estão na campanha pelo Lula livre. O Ciro Gomes, num erro de cálculo político imenso, ou não, precisa ver agora o desenrolar dos fatos, ele atacou esses caras dizendo que eles saíram da Veja, note bem, da Veja e de um outro órgão direitista porque eles eram corruptos. Veja que barbaridade. Essa pauta da corrupção a gente já abordou várias vezes, mas ela é uma pauta da direita, sempre foi. Em 2013, quando a gente estava nas ruas e tudo mais, acompanhando os protestos que começaram por causa dos 20 centavos lá, da passagem de ônibus, começou também ao mesmo tempo essa pauta a entrar nas discussões. Em 2014, se eu não me engano, é o início da Lava Jato. E aí é uma tentativa de dar uma resposta a esse pessoal que foi pra rua na Paulista, em São Paulo, e nas capitais também, sobre o andamento da corrupção no Brasil. E essa pauta sempre entra, e não é uma coisa do Brasil especificamente, no mundo inteiro você vê. Quando você precisa enxotar um partido ou um político específico, o pessoal entra com essa pauta, que é uma coisa genérica, você fala, o cara é corrupto. Você não precisa apontar exatamente o que ele fez, porque todo um sistema é corrupto dentro da política, né? Então você fala, os partidos estavam, por exemplo, mensalão, estavam pagando uma verba para os parlamentares para votar as coisas do governo. Quem que a gente vai acusar? Acusa o Lula, ele era o presidente na época, ele tinha que saber. Essa é uma coisa clássica dentro da política, é um tipo de golpe que acontece há tempos imemoriais, é sempre assim. É uma manobra, né? É uma manobra. E a coisa que salta aos olhos é de uma pessoa que se diz de esquerda, né? De esquerda, progressista, fazer uso de uma campanha que ela está patenteada pela direita. A direita comprou o direito de usar essa coisa de corrupto. A esquerda pequeno-burguesa está nessa de abelhuda. Sim, eles querem se passar por direitistas, né? Então, como eles não têm um programa e uma política própria, eles estão a reboque da direita. Do que por exemplo, assim, não vai soar bem se você falar contra a campanha de corrupção. A gente não tem nenhum problema com isso. A gente fala que
usou essa campanha de corrupção, você pode ver que ninguém que está sendo acusado ali é corrupto. E se for, é coisa muito pouca. O medo deles Porque os reais corruptos, eles nunca são pegos. Mas o medo é assim, você fala assim, eu sou contra essa campanha da Lava Jato, sou contra essa campanha anticorrupção, porque esse é um instrumento da direita para perseguir politicamente pessoas. Aí você tem medo que as pessoas digam assim, então você é a favor da corrupção? Então, mas assim, como que assim, você é a favor da corrupção em abstrato? Não tem coisa que você fala, não sou. Só que assim, então tem que ir pegando um por um, não sei o que, tem que começar por algum lugar. São pautas que o senso comum tem muito cara. Aí eu ouvia muito isso na época da prisão do Lula. Falei assim, não, agora o primeiro é ele, depois vão ser os outros. Não foi preso mais ninguém e nem vai ser. Isso aí é conversa. Na época do Getúlio Vargas, quando começou a crise de 54, mais uma vez, retorna aos livros de história. Ele foi acusado de corrupção. O governo dele era uma coisa absurda. Ele disse que era um homem que tinha ficado... tinha o PIB de um país lá na conta bancária, tal, não sei o quê. O Getúlio Vargas, depois que morreu, tudo que os filhos deles herdaram foi uma parte de um sítio que era do pai dele. O cara não tinha nada. Ele foi um presidente da República. Esses tempos atrás falaram que o Lula tinha 1 trilhão, tinha desviado 1 trilhão no Brasil. Eu vi isso. Eu me divirto muito com essas somas aí. Eu olhei e falei, nossa, 1 trilhão. Você imagina assim o saldo do banco, não cabe nem na tela do caixa eletrônico. Assim, se o senhor quer retirar isso aqui, nós vamos vender a agência para o senhor. Bom, eu acho que pra gente concluir essa parte do PDT do Ciro Gomes, a gente tem que perceber duas coisas. Quando você vê discurso direitista na boca de um esquerdista, você desconfia desse esquerdista. Exatamente. Porque... das suas atitudes, das suas coisas. E assim, o Ciro Gomes já mostrou que no essencial, ele está do lado do governo Bolsonaro. Ele está, assim, a gente... não estamos falando isso porque a gente não gosta do Ciro Gomes nem nada do tipo. Pessoalmente, ninguém tem nada com ele. Mas assim, politicamente, a gente entende que ele está cumprindo um papel de reorganizar o centro político, que está fragmentado por diversas convulsões aí oriundas do golpe. E nessa peleja para montar o centro de volta, ele precisa expurgar alguns elementos aí da esquerda e tudo mais. E é o que ele está fazendo, e parece que vai continuar nessa... A gente considera uma política suicida, porque ele, na nossa opinião, ele já é um cadáver eleitoral. Insepulto, porque ele é um presidente... Ele é um candidato a presidente permanente, né? Ele não para de fazer campanha. Mas a gente acredita que isso aí vai afundar não só ele, como o PDT. Sim. Então o pessoal do PDT precisa ficar esperto com isso aí. E acompanha o nosso blog. Que ele sai, ele vai para outro partido. E os caras lá? É que o Ciro Gomes, apesar de ter a sua retórica muito bem construída, articulado bem os pensamentos, ele está cometendo uma espécie de estelionato também, porque ele não conta que para fazer todas essas reformas que ele fala, toda essa maravilha, essa terra da cocanha, você precisa ter um capital político e você precisa combater os bancos, combater o capital. Ele fala muito da falta de diversidade de bancos no Brasil, que é preciso desburocratizar isso e permitir que vários bancos compitam entre si. Isso daí só existe na teoria, no mundo da imaginação. Na vida real mesmo, são monopólios que mandam nos parlamentares que não vão deixar você votar nada. Se ele fala que ele vai fazer uma reforma, ou se ele fala que ele vai tirar seu nome do SPC, é lindo, é muito bonito. Faz sentido mesmo. Tem lógica o que ele está falando. Só que como é que ele vai executar essas coisas é que é o problema, é que é a grande mentira do Ciro Gomes, né? Então, isso aí a gente considera que as boas intenções, eles ladrilham o caminho para o inferno. E eu não sei se é boa intenção ou se é uma plataforma eleitoral, me parece ser só uma plataforma eleitoral, porque ele quer atingir a presidência como uma coisa talvez de vaidade, de um projeto pessoal, não é nada ideológico, mas como o Wander assinalou, a ideia que se faz de que você, com boas ideias, veja bem, e boa vontade, você vai mudar o estado de coisas, não acontece. Sim. Ele vai ter que bater de frente com caras poderosíssimos que estão aqui do capital financeiro. Aí eles criticam que o governo do Lula falou com não sei qual latifundiário, falou com não sei qual banqueiro. O do Ciro Gomes vai ser muito mais à direita, porque o Lula tinha que prestar conta para a CUT e para o MST. O Ciro Gomes não tem que prestar conta para ninguém. Você acha que essa meia dúzia de universitário que vota nele aí vai cobrar ele? Não. Bom, nosso próximo tema que ficou muito patente nas últimas semanas, na última semana, é a questão do Bolsonaro e a OCDE.
A gente já tinha assinalado isso em outro episódio, que o papel que o Bolsonaro está fazendo aqui, que ele fez durante a ONU, era recolocar o Brasil no papel de subserviência, uma tentativa de transformar o Brasil num principado. Eu escrevi um artigo sobre isso lá no blog Escola com Partido, acompanha lá. O artigo discute no detalhe o problema. Isso, e assim, em essência, não que a gente já sabia que isso aconteceria, mas que as condições para que o Brasil ingressasse na OCDE, elas não estavam dadas. Os Estados Unidos pediu para o Brasil sair do Acordo de Países Desenvolvidos, que eu esqueci a sigla agora, e que isso fazia com que o Brasil perdesse várias vantagens econômicas e comerciais. O Brasil fez isso, entregou a base de Alcântara, permitiu que os cidadãos americanos entrassem no Brasil sem visto, demandas que os Estados Unidos fez. Em troca, esperava-se que o Brasil fosse entrar na OCDE. E não foi o que aconteceu, foi uma traição, assim, a nível internacional. Eu estava escrevendo no blog que foi o primeiro corno internacional que nós vimos acender aí na política. Foi sim, E é evidente que o Brasil se colocou nessa posição e agora vai pagar o preço. Esse tratamento aí é o esperado pelos próximos anos, é tratar o Brasil como uma colônia. Como uma colônia, de fato. O Bolsonaro tem que ver que o lugar dele é no capacho da Casa Branca. Não é sentado como se fosse um chefe de Estado, que ele não é. Ele é um fascistinha de república de banana, na visão do Trump. Sim. É só um cara que está servindo a desígnios aí, com as promessas, tipo que você faz com uma criança, na volta a gente compra. Não vai acontecer nunca. Eles não vão deixar o Brasil ter participação preponderante em nenhum lugar do mundo, em nenhuma mesa que discuta coisas que realmente valorize a soberania do país e o papel dessa economia inserida do ponto de vista internacional. Aliás, foi esse um dos motivos de que o PT foi golpeado no governo. Não só o PT, como os Kirchner, como o governo Maduro sofre muito, não é? Porque o imperialismo não suporta nenhuma concorrência. Os companheiros devem estar lembrados do bloco dos BRICS, que tinha um projeto de combater essa hegemonia estadunidense de maneira em forma de bloco, né? A China, que era o principal player, eu vou me recusar a falar principal player aqui. Mas a China, que era o principal país do bloco, tinha políticas arrojadas de criação de banco. O banco até foi criado, mas ele não é efetivo no momento. E de descentralizar o dólar como moeda principal nas transações internacionais. Só que isso aí é uma iniciativa... Isso é imperialismo louco, isso aí. Jamais. Tirar o FMI do centro do protagonismo financeiro no mundo é uma coisa que você precisa de guerra para fazer, não é assim. Não, exatamente. Você não vai fazer isso aí com caneta, não. Os países que dispõem mesmo de bomba nuclear, se eu não me engano, é só a China. A Rússia também. A Rússia e a Índia também tinha bomba nuclear. Mas para fazer uma coisa dessa, você tem que ter uma bomba nuclear, você tem que ter um espaço de defesa protegido. Você teria que abrir o seu caminho à bala. Né? Exatamente. Os caras não vão permitir isso. A gente sempre tenta destacar aqui que a política externa, ela, na imprensa burguesa, ela é tida como um jogo de acordos e tudo mais. Só que o que está por trás disso são interesses comerciais e interesses materiais claros. Então, a gente não pode falar aqui que o golpe no Brasil foi uma coisa desvinculada desse fator preponderante. Então, a gente vê o pré-sal sendo entregue, base de Alcântara, golpes no mundo. A gente não pode desviar a atenção do que motiva esses golpes, esses movimentos todas essas manobras, né? Então, é importante, sempre que a gente for fazer uma análise internacional, uma análise do que ocorre em âmbito internacional, se ater para esse fator principal, né? O fator financeiro. O porquê das peças está sendo movido do jeito que ela é. Porque se você perder de vista essa visão global das coisas, tentar entender, por exemplo, o Brasil no Brasil mesmo, você não vai conseguir. Vai falar que foi uma má negociação no acordo da OCDE, isso daí é Ou senão tal líder que não tinha uma plataforma boa, não tinha boas ideias, não era o Ciro Gomes, ele não conseguiu. Não é assim. Não adianta, isso depende muito. E uma vez que o Brasil está inserido na política internacional, do modo periférico, do ponto de vista da geopolítica imperialista, não há nada que consiga modificar isso, senão a mobilização dos trabalhadores do país, depois em concordância com todos os trabalhadores de todos os estados mais progressistas da América Latina, e assim vai. Mas
essa coisa aí de sentar nas mesas lá e resolver não vai acontecer. Bom, o nosso, seguindo na mesma toada e analisando mais aqui internamente, o Bolsonaro, nessa semana, anunciou que vai sair do partido, né, numa cena que... Na verdade, todas as cenas que o Bolsonaro protagoniza são um misto de coisa patética com vergonha alheia e um pouco de, sabe, dá uma agonia ver as cenas que ele protagoniza. E uma dessas foi um eleitor do Bolsonaro, que também é candidato, né, pelo PSL, que foi tirar uma foto com ele. E ele falou, não tira foto não, os caras tá queimado, o partido é uma merda, esse Luciano Bivar aí é um arrombado e tudo mais. E isso se viralizou, né, virou Trend Topics também no Twitter e o pessoal começou a comentar bastante que era um sinal claro de que o Bolsonaro ia debandar do partido. Só deixando claro que, talvez os companheiros não entendam muito bem isso, é um meandro da política, o Bolsonaro pode sair do PSL sem perder o mandato, mas a Tabata Amaral não. Existe uma diferença dos mandatos eletivos porque eles têm um coeficiente... a contagem de votos é diferente para entrar. Você conta com votos do partido também para ser eleito para vereador, deputado e eu acho que tem mais um cargo, senador também. Já esses cargos eletivos únicos, assim, presidente, outros do tipo, como é o caso do presidente Bolsonaro aí, ele não perde mandato se ele sair, é o que vai acontecer. E é interessante que... Você tem que entender a crise que está por trás disso. Exatamente. Né? A crise no PSL expõe a crise no golpe. Exatamente. Há de se aproveitar esse momento para intensificar a campanha pelo Fora Bolsonaro, porque isso não foi combinado, isso não estava certo. Por exemplo, eu vou me eleger e já saio. Não, a crise está tão grande que fez ele querer sair do... Primeiro teve um racha na PSL, Sim. entre o pessoal do Eduardo Bolsonaro e um outro pessoal lá do PSL. Isso a gente tem que entender que é um momento de relativa fragilidade dos golpistas. Uhum. A gente falou isso já algumas vezes aqui, que esse governo é fruto de uma improvisação intensa. O Bolsonaro não é, nem nunca foi. O PSL é próprio fator dessa improvisação. É verdade. Ele não é um partido de fato. É um partido totalmente artificial. É de aluguel aquilo ali. Todos os deputados que foram eleitos nessa plataforma golpista também são extremamente artificiais. Agora a gente vê o Frota saindo do PSL, indo pro PSDB e elogiando o Pablo Vittar, tirando foto com o Davi Miranda. Isso aí é quase que um mindfuck, né? Você olha, você fala, o que é isso? Eu fiquei um tempo nesse mindfuck, tomei umas biritas pra ver se eu tava realmente vendo o que eu tava vendo. E teve gente que elogiou, gente da esquerda elogiando o Frota. Não, velho. Daqui a pouco o pessoal joga a ficha de filiação lá na... Sabe igual aquele meme que o cara joga uma pedra na janela? Dá até meme isso aí. Quero que você se filie ao meu partido, mas não sei como dizer. A política no Brasil não é para amadores mesmo. Um cara que vem de fora. Difícil. O cara fica completamente desnorteado, não sabe o que fazer. A gente tenta dar umas orientações aqui, mas eu vou confessar para vocês que nem eu entendo às vezes. O que está acontecendo, né? Mas o fato é que tem uma crise no PSL, tem uma divisão entre o pessoal que apoia o Bivar e o PSL, e o pessoal que apoia o Bolsonaro. Vai ter uma debandada, provavelmente, se eles conseguirem um acordo para serem expulsos e tudo mais, e vai enfraquecer o bloco golpista de fato. A esquerda está no momento em que ela deveria estar chamando fora Bolsonaro e pedindo a liberdade do Lula. Existe uma faixa que faz isso, um pequeno grupo da esquerda que faz isso. A gente identifica no PT, no PCO setores do PT, né? Setores do PT, não é todo o PT. Tem um PT que quer... Tem uns petistas que são bastante de direita. É bastante contraditório, parece contraditório dizer isso, mas o pessoal que não chama o Lula livre, que não briga pela sigla, que usa o verde e amarelo no lugar do vermelho, sabe? Essas coisas todas são sinais claros de gente dentro do PT que é de direita e não quer assumir. Tá, né? Querendo adequar o PT à nova realidade do golpe, né? Sim. E a gente deve aproveitar esse momento, né, para reforçar a campanha. No dia 27 vai ter o aniversário do Lula, o pessoal vai para Curitiba para se manifestar, pedir a liberdade do Lula lá. Quem estiver em Curitiba, quem tiver a disposição de viajar para lá também, acho que deve participar. Eu, infelizmente, não vou poder. Vai ser importantíssimo. É importante se mobilizar para isso. E eu escrevi um outro artigo recentemente, que é Gilmar Mendes, o maior comunista do Brasil, né? Um título irônico para demonstrar duas coisas. A primeira de todas elas, que eu acho interessante a gente comentar aqui, é que o STF, apesar do que a direita diz, não é um anta de comunistas, não tem... Nossa, não tem muito longe disso.
nenhum... Ali é todo mundo de direita, todo mundo fascista, todo mundo esquisito. E aí, para acompanhar os movimentos do STF, você precisa prestar atenção numa coisa, que é a correlação de força, que a gente sempre cita aqui, e nas divisões que existem na própria direita. Existe uma direita mais ligada à burguesia nacional, né, a qual o Gilmar Mendes está ligado, que ele defende, né, que o PSDB é o principal representante, o Centrão é representante dessas oligarquias, das conglomerados de mídia e tudo mais. E tem uma direita que é bastante ligada ao imperialismo, que obedece diretamente aos desígnios estrangeiros, que é o caso do Sérgio Moro, com a Lava Jato, entre outros setores. E esses setores, ora, eles convergem para combater a esquerda, né, para botar o Lula na cadeia, para botar outros militantes na cadeia, para tentar caçar mandato, para tentar... Uma série de coisas que a direita vê em comum entre a direita imperialista e a direita nacionalista, né? Ou que diz que é nacionalista. E tem os setores dos militares e tudo mais. A direita ela é fragmentada, mas ela converge quando é o caso dela atacar a esquerda. E ela diverge quando é o caso dela dividir os espólios. Então, por exemplo, você vê o caso da Fundação Lava Jato. O STF se colocou contra, Gilmar Mendes bradou e falou e tudo mais. Quando o pessoal da esquerda viu isso, uma parte da esquerda, né, olhou e falou assim, nossa, acho que temos aqui um bolchevique ao nosso favor. E começou a elogiar. Não é nada disso. Não é nada disso. Ele está combatendo os próprios setores da direita sobre os quais ele não quer ficar refém. Não é a turma dele, vamos chamar assim. Exatamente. E então no artigo eu destaco isso. Então eu gostaria que os companheiros lessem, pudessem refletir que dentro da própria direita existe um embate, mas esse embate não favorece a esquerda. A esquerda tem que se favorecer por conta própria. Então, esperar que o Lula vai ser liberto pelo STF, esperar que... Tem, em todos os jornais está hoje, ó. Novo entendimento do STF sobre segunda instância pode libertar Lula, Dirceu e mais 3 da Lava Jato. Pode esquecer. Assim, não vai acontecer. Isso aí, só de mencionar isso, aquele decrépito do Exército lá já saiu da doença dele para falar coisa golpista, não foi? Foi o Vilas Boas. Um monte de gente tá falando já, tá ameaçando um monte de coisa, libertar bandido, que não sei o quê. Então, mais uma vez, como o Wander tinha dito, isso não é uma luta de papéis. Lula vai ser libertado somente com a mobilização. A Lava Jato só vai voltar para as sombras de onde ela saiu com uma mobilização. Né? Daí pode até ser que eles prendam um cara igual o Dallagnol, assim. Só que assim, por livre e espontânea vontade não vai acontecer. Esse povo não é democrático. Como o Wander assinalou no artigo, esse povo não é comunista, eles não são nada. Eles sabem muito bem que, caso, vamos supor, eles peguem lá, eles discutam, debatam e votem esse entendimento e libertem Lula. Eles estão com a faca no pescoço. Vamos supor, se os militares acham por bem que isso vai dar uma convulsão social enorme, a liberdade desses líderes aí, e dão um golpe, esse povo vai tudo preso. No outro dia. E é um pessoal feito de manteiga, é um pessoal burguês, eles não aguentam não aguenta nada, não aguenta 2 dias num cárcere de luxo. Não, a sustentação do STF ela é feita pelos militares, eles acham que podem interpretar a legislação, que é outra coisa bizarra também, a gente pode desenvolver isso em outro momento melhor, porque o Marx tem textos falando sobre a questão do direito no Estado burguês. Assim, essas coisas que eles fazem, observem, companheiros, eles são políticos, eles não são juízes, eles fazem tudo com vistas política. Como vai repercutir isso na sociedade, eles fazem medições de como que isso está repercutindo nos jornais e tudo mais, eles seguem isso, eles não são legisladores isentos que estão... De jeito nenhum, em nenhum caso. Exatamente. Veja bem que as leis, elas obedecem às forças políticas em conflito e quem é que está na crista da onda. Por exemplo, agora com a eleição do Bolsonaro através da fraude eleitoral proporcionada pelo golpe, diversos projetos de lei bastante reacionários e obscurantistas estão começando a passar e podem ser que virem força de lei. Por exemplo, como a criminalização de estilos musicais, né? Saiu agora. Que falem, por exemplo, falem mal da polícia. Veja bem, você tem todo o rap fora já das músicas que são boas de ouvir na visão desse legislador. Que denigram a imagem da mulher. Você tem uma série de coisas aí que pode virar lei, mas que é política. Sim. Isso aí não é assim que uma outra pessoa acha bom e nem nada, não. Isso aí segue o desenvolvimento da luta de classes na sociedade. Bom, companheiros, então acho que é isso. A gente
Agradece todo mundo aí que está ouvindo. Se puder ajudar a divulgar, a gente agradece também. Atenção ao sorteio. Atenção ao sorteio. Lembrar que a gente vai sortear um livro muito legal e depois comentar ele. Alguns companheiros dizem que não tem acesso aos livros e tudo mais. Quase tudo que a gente indica aqui, ou tem na internet integralmente, ou está acessível a um valor razoável assim, para se comprar. Então, o livro a gente vai sortear um. Sortear e vamos dar o livro aí. E vamos abordá-lo. Então, até semana que vem. Muito obrigado pela atenção e falou! Fora Bolsonaro, Lula livre.